Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo a mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Quebra do ego. Esse é o lugar onde Deus reconstrói o que foi desconstruído do Evangelho na minha e na sua vida. Eu sou o missionário Gustavo Neves. Estou aqui para pregar o Evangelho para você e para orar por você e com você. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra transformadora para o teu coração no dia de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a sua noite, o seu dia, vai transformar a sua madrugada. Eu tenho certeza que essa palavra vai encher o teu coração de fé e de esperança em Cristo Jesus. Por isso, fica comigo até o final. Eu quero orar com você nesse momento, antes de nós refletirmos na palavra de Deus, entregar os nossos corações, a nossa mente, na presença de Deus. Eu peço a você que você fique comigo ligado aí, com seu coração voltado para os céus, sua mente atenta em Cristo, seus olhos focados em Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por esse irmão, essa irmã que está aqui comigo nesse tempo de oração e de reflexão na tua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a nos dizer no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a nos falar, Senhor. Por isso, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para que possamos enxergar a sua vontade. Deus, trabalha nos nossos corações, para que possamos sentir o seu amor e a sua graça e a sua benevolência. Pai, em nome de Jesus Cristo, enche a nossa vida com a tua presença, com o seu amor. Quantos de nós, Pai, estamos presos no nosso ego, na nossa autossuficiência, de que nós não dependemos de nada nem de ninguém. Não gostamos de depender do Senhor. Quando nossa fraqueza aparece, nós ficamos abatidos, porque não queremos depender do Senhor, não entregamos a nossa vida verdadeiramente a Ti. Por favor, Pai, nos perdoe e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te conhecer, Jesus. Nos ajuda a estar com o coração voltado para o lugar certo. Nos ajuda a Te amar com toda a nossa vida. Pai, essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar o que você tem achado dos nossos momentos juntos aqui no YouTube, não deixe de compartilhar seu testemunho nos comentários, não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Existe muita gente que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. E você pode ser um instrumento de Deus. Missiodeia isso, é a missão de Deus, de reconciliar o mundo com Ele. Então faça parte, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, seu like e também compartilhando com o máximo de pessoas possível. Quantos de nós, irmãos, temos dificuldade em confiar em Deus no meio das circunstâncias difíceis? Quantos de nós temos dificuldade de entregar de verdade as nossas vidas a Deus? Todos nós, quando ficamos adultos, nós traçamos um caminho para a nossa vida. Geralmente, quando a gente é criança, a gente costuma curtir a vida, desfrutar das brincadeiras do nosso pai, da nossa mãe. A gente costuma se divertir com os amigos, a gente costuma sorrir, brincar, se alegrar. A gente costuma ter um espírito leve. Geralmente, quando nós somos crianças, nós não criticamos tanto as pessoas, nós não estamos tão presos no nosso mundo que nós traçamos para a nossa própria vida. Porém, a gente vai ficando adolescente, jovem, adulto. Os traumas e as dificuldades da vida começam a serem ervas daninhas no nosso coração. E aquele jardim inocente começa a desaparecer e dando lugar a muita erva daninha. Nossos corações ficam obscurecidos, sujos, manchados pelo pecado, não só os nossos pecados, mas pelos pecados dos outros conosco. Nós nos tornamos adultos e essa situação tende a piorar a cada dia. E daí por diante. Eu quero falar para você hoje. Eu quero falar
sobre você entregar de verdade o seu coração e seu caminho a Deus. Você entregar toda a sua vida a Deus. Muitos de nós estamos sofrendo. E sofrendo porque não temos a prática de entrega diária sobre os nossos dias e futuro a Deus diariamente. Eu quero ler com você o Salmo de número 37 e eu quero orar sobre esse Salmo também com você. Além disso, nós perdemos a alegria. Nós perdemos a alegria da vida. Por quê? Porque nós estamos sufocados. Sufocados com o quê, Gustavo? Nós estamos sufocados com o dia a dia, com a pressão do trabalho, com a pressão de filhos, com a pressão do casamento, com a pressão de querermos casar, com a pressão de sermos solteiros e queremos corresponder às expectativas dos outros, com a pressão de queremos responder às expectativas dos nossos pais, com a pressão de queremos fazer tudo dar certo, com a pressão de querer que tudo saia do jeito que nós planejamos, e se algo não está saindo é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, e de fato, às vezes nós estamos. Porém, nem sempre. Às vezes nós colhemos coisas que nós não plantamos na vida. E isso significa que está tudo perdido? Não. Não. Deus não perdeu você de vista. Salmo de número 37, versículo 4 diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhes dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Aquieta-te na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Deus, tudo que eu te peço, Senhor, é que o Senhor vá de encontro a esse coração ansioso nesse momento. Esse coração que está preocupado. Esse coração que não está conseguindo dormir. Esse coração que acordou e está indo para o trabalho preocupado. Eu quero que o Senhor vá de encontro a esse coração agora, Senhor. E aquieta esse coração, Senhor. Aquieta. Derrama a tua paz sobre esse coração nesse momento, em nome de Jesus. Seja aquietado pela presença de Deus, meu irmão. Seja aquietada pela presença de Deus, minha irmã. Que o seu coração possa desfrutar da paz do Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, são muitos os testemunhos que eu vejo na jornada cristã sobre Deus aquietar o coração daquele que está perturbado. O texto vai dizer: entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele, ele o ajudará. Busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Quando nós somos crianças, nós estamos repletos de desejos e sonhos. Quando nós somos crianças, nós estamos preocupados somente com uma coisa: em se divertir, em ter alegria. Meu irmão, quando foi que você perdeu isso? Quando foi que você perdeu o desejo de buscar alegria, de buscar se divertir, de buscar a diversão na perspectiva de Deus? Muitos de nós estamos preocupados e sufocados com os afazeres da vida e do dia a dia, e deixamos de desfrutar da alegria que existe no Senhor para cada um de nós. Existe uma alegria no Senhor para você. Existe uma alegria no Senhor para cada um de nós. Por isso, você precisa orar e pedir a Deus para que Ele possa reconstruir em você essa característica que o Evangelho traz para a nossa vida quando Ele quebra o nosso ego. Essa característica de criança, essa inocência, esse desejo puro de ter alegria genuína e de desfrutar de uma alegria que vem de Deus.
Em nome de Jesus. Você precisa parar nesse exato momento, olhar para o seu coração e reconhecer que você está perturbado por 1 milhão de pensamentos que estão correndo na sua cabeça todos os dias e você não consegue acrescentar 1 hora à sua existência. Você não consegue acrescentar nada sobre a sua vida, porque você não tem o domínio total sobre ela. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você entregar. Está na hora de você confiar. Está na hora de você entregar totalmente o seu coração a Deus. Jesus fala que se nós não formos como crianças, nós não podemos herdar o reino de Deus. E ser criança não é ser uma pessoa boba, não, mas é receber o reino de Deus com a mesma recepção que uma criança recebe um presente. A criança, quando ela recebe um presente, ela se alegra, ela agradece, ela pula. Esses dias eu disse para meu filho: olha, eu vou te dar um presente. E só de eu falar para ele que eu vou dar um presente para ele, ele pulou de alegria, ele se alegrou, ele entrou em júbilo, porque ele vai ganhar um presente do pai dele. E isso é o que muitos de nós perdemos durante a caminhada. Nós sofremos tanto, nós apanhamos da vida, não é verdade? Nós passamos por situações que vão roubando de cada um de nós esse espírito de criança. E não é esse o Espírito de Deus, não é isso que o Espírito de Deus quer produzir em cada um de nós. Jesus foi muito claro. Você precisa ser uma criança no seu coração, na sua inocência. Você precisa resgatar a pureza de uma criança e receber o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus, como um presente que Ele é de fato, e se alegrar no Senhor, se alegrar no Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, você precisa se alegrar no Senhor, desfrutar do Senhor. Você precisa disso. Seja como criança. Busque a sua alegria no Senhor. Eu sei que todos de nós temos sonhos, nós temos desejos. Nós queremos ter um carro legal, uma casa bacana, nós queremos proporcionar alegria para nossa família. Isso é louvável, isso é de Deus. Deus, quando nos criou, nos colocou num jardim cheio de coisas boas. Essa é a vontade de Deus. Porém, estamos em um mundo cheio de pecados, aonde não há justiça plena. Há um pingo da justiça divina que existe no céu. Porém, a justiça plena, ela virá quando Jesus Cristo se manifestar nos céus. Enquanto isso, nós também vamos colher, infelizmente, do pecado que essa terra produz. Então, você precisa recomeçar a orar e a pedir a Deus para que Ele recomece o seu coração. E peça ao Senhor nesse momento: Senhor, cria dentro de mim o coração de uma criança, aquele coração inocente. Muitos de nós vai pensar sobre o primeiro amor e erroneamente, nós acreditamos que o primeiro amor passa, mas não. Ele é um processo de amadurecimento na nossa vida. Ele é um processo transformador. O primeiro amor nunca acaba. Ele nos transforma dia após dia. E se você se desviou, se você se perdeu desse primeiro amor, se você deixou de buscar a alegria em Deus, se você deixou de se alegrar em Deus, eu convido você a, nesse momento, a parar o que você está fazendo e a pedir ao Senhor nesse momento: Deus, eu quero alegria no meu coração. Eu quero alegria no meu coração. Deus, eu estou cansado de viver preocupado. Eu estou cansado de viver na ansiedade.
eu estou cansado, eu estou preocupado de não conseguir realizar aquilo que eu quero. Porém, o texto está me chamando. Busque o Senhor. Na sua alegria, Ele te dará alegria. E o texto não está dizendo, busque o Senhor, se alegre nele e Ele vai realizar os seus sonhos. O texto não está dizendo isso, irmãos. O texto está dizendo, busque o Senhor, a sua alegria. Busque no Senhor a sua alegria. Que alegria é essa, Gustavo? Jesus disse, a minha vontade, a minha comida, o que me satisfaz é realizar a vontade e é realizar as obras que meu Pai me enviou para realizar. Jesus estava completamente sedento pela vontade do Pai. E os discípulos estavam perguntando, mestre, você não vai comer, você não está com fome? E ele disse, eu tenho uma comida que vocês não entendem. É a vontade do meu Pai. Jesus estava em uma dimensão de realização da vontade de Deus que os seus próprios amigos e discípulos que andavam com ele não conseguiam entender. Como uma pessoa poderia rejeitar a comida natural que o nosso corpo precisa, dizendo que ele estava satisfeito com a vontade de Deus, com a vontade soberana de Deus de realizar o seu propósito. É essa alegria que Deus tem para você. Deus tem um propósito para você, um plano para você, aonde você vai encontrar satisfação, aonde haverá alegria no teu coração, aonde haverá remédio para as suas feridas, aonde haverá alívio para a sua ansiedade, para as suas preocupações. Porém, você precisa experimentar essa vontade. Você precisa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto de Romanos capítulo 12 vai dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você precisa aprender a desfrutar a vontade boa, perfeita de Deus, agradável, diariamente. É por isso que aqui no canal nós temos vídeos de segunda a sexta, onde nós queremos convidar você a desfrutar uma vida de oração e de reflexão na palavra de Deus. Sempre. Por isso, se inscreva no canal, comente, deixe o seu pedido de oração e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deus quer transformar muitas pessoas através de você, não somente você. Por isso, meu irmão, eu quero compartilhar também com você o meu testemunho. Certa feita, eu estava preocupado, sabe? Eu estava ansioso porque eu estava fazendo 21 anos de idade e eu não tinha namorado, não tinha casado. Eu nunca tinha namorado ainda e eu estava no meu voto de somente namorar com a pessoa que eu fosse casar. Porém, as necessidades começaram a bater a porta do meu coração. A ansiedade começou a vir. E eu comecei a orar a Deus sobre isso. Até que um dia eu estava entrando na porta da minha casa. E quando eu estava pisando na porta, eu ouvi uma voz que disse ao meu coração assim, está perto, está perto. E quando eu conheci a minha esposa, foi naquele ano, meses depois, uns 7 meses depois, eu conheci a minha esposa e o Espírito Santo falou ao meu coração, cuida dela. E ali eu pude perceber que era a pessoa que Deus estava apontando para que eu conhecesse, cuidasse e casasse com ela. Deus, Ele quer que você aprenda a se satisfazer nele para Ele realizar os desejos do seu coração. E nessa satisfação,
O Espírito Santo, ele vai moldando o seu coração e ele vai transformando os seus desejos. E se você tem desejos errados, se você tem sonhos errados, se você tem planos errados, que não são planos de Deus para sua vida, que não são sonhos de Deus para sua vida, que não são desejos de Deus para sua vida, ele vai moldando esses desejos segundo a vontade dele. E você vai passando a ter alegria nos planos que Deus tem para você. Você vai tendo satisfação nos desejos que Deus tem para você. Você vai tendo alegria, prazer nos desejos e nos planos que Deus tem para você. E isso é ser criança. Isso é receber o reino de Deus como uma criança recebe um presente. Naquele momento, eu realizei o desejo do meu coração, mas eu esperei no Senhor. E aí vem uma outra coisa que Deus quer falar com você também, sobre esperar. Não somente buscar a sua alegria, entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nos planos dele, e deixar ele mover o seu coração para aquilo que ele quer para você. Mas você precisa aprender a esperar em Deus, a esperar somente nele, a desfrutar da sua companhia e da sua presença. Você precisa desfrutar de Jesus. Não adianta você querer fazer as coisas da sua maneira. Eu vou casar com essa pessoa porque eu conheci, ela é maravilhosa, Gustavo. Deus falou isso pra você. Deus falou isso. Eu vou abrir esse negócio. Eu vou pra essa igreja. Eu vou mudar de igreja. Eu vou fazer isso. Deus está falando pra você fazer isso? Você passou um tempo em oração, desfrutando da presença de Deus, para Ele te guiar. Decisões sérias requerem momentos de oração, requerem esperar em Deus. Você tem esperado no Senhor? Ou você tem sido ansioso, ansiosa e tem simplesmente corrido, ultrapassado os limites que Deus tem colocado para que você não ultrapasse? O texto vai dizer que ele vai resplandecer a nossa inocência como o sol do meio-dia, do amanhecer. Ou seja, quando nós esperamos o Senhor, Deus está trabalhando paciência e um caráter justo em nós. Quando nós esperamos do Senhor, Deus está trabalhando no nosso caráter perseverança, nos ensinando a sermos pessoas que perseveram, a sermos pessoas que caminham em perseverança, que caminham em confiança em Deus. E no momento certo, quando nós estivermos prontos, quando chegar o tempo de Deus, Ele vai fazer essa perseverança, esse caráter que foi moldado pelo tempo da espera, esse caráter que foi moldado pelo tempo da perseverança. Sim, Ele vai simplesmente aparecer como o sol que nasce ao amanhecer, aquele sol forte que brilha. A minha oração pela tua vida é que o teu caráter seja moldado nessa espera. Espera em Deus, irmão. Espera em Deus, minha irmã. Não ultrapasse os limites que Deus tem dado a você. Espera no Senhor. Espera. Confia no Senhor. Entrega todos os seus planos, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você precisa, entrega ao Senhor. E seja como uma criança que se alegra no presente do seu Pai. E se você perdeu essa alegria por algum momento, em nome de Jesus, se alegre, volte, busque de volta essa alegria.
Busque de volta esse primeiro amor. Busque de volta. Peça ao Senhor nesse momento: Senhor, traz alegria ao meu coração. Traz alegria. Traz paz. Me ajude a não andar preocupado e nem ansioso, mas a esperar em Ti. E realize os seus planos, os seus sonhos e a sua vontade. E não deixe que eu seja escravo de um ego que quer andar preocupado e ansioso. Quebra o meu ego e me ajuda, Pai, a andar como uma criança, confiando no seu Pai, nos planos do seu Pai, se alegrando nos presentes do Papai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor amado, são tantas as pessoas que nesse momento estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndromes do pânico, dificuldades para dormir. Senhor, são tantas as pessoas que estão presas ao seu ego, preocupadas com a sua vida e não podem mudar, ansiosas, tendo que tomar remédios e mais remédios. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Tanta gente sofrendo, Senhor. Tanta gente precisando do seu amor e da sua graça. Senhor, em nome de Jesus, age em cada coração, em cada mente, Senhor. Age em cada ser. Age, Senhor, em nome de Jesus, com o seu poder e com a sua graça. Transformando, Senhor. Curando. Salvando. Deus, em nome de Jesus, traz alegria de volta, Senhor. Traz o senso de confiança novamente. Traz o senso de entrega novamente. Faz esse meu irmão, minha irmã entregar tudo a Ti, Senhor. E não ficar segurando, mas confiar no Senhor. Confiar de verdade. Confiar plenamente, Senhor. Em nome de Jesus. Traz vida sobre ele, traz vida sobre ela. Toma sua família em Tuas mãos. Toma seu casamento. Toma sua família, seus filhos. Se porventura ele está sozinho, ela está sozinha, toma seu coração, Senhor. Não deixe que ele caia na ansiedade. Ajuda ela a esperar no Senhor. Não permita que ele viva baseado na sua sabedoria, baseado nos seus próprios planos e achismos. Mas ajude os meus irmãos, as minhas irmãs, a Te amarem e a confiarem plenamente no seu plano para a vida de cada um deles, Pai. Faz com que o Evangelho possa brotar a humildade, a inocência, a pureza e a alegria, em nome de Jesus, de uma criança, Pai, ao receber o presente do Papai. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Deus. Tenha compaixão, Senhor. E haja com poder e autoridade nesse coração. Esse coração que está desesperado, esse coração que está precisando do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, tanta gente sofrendo. Tanta gente que precisa do Senhor. Ajuda, Pai, essas pessoas a entenderem que, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos sofrer, mas existe uma alegria em meio ao sofrimento. Existe uma paz. Existe um relacionamento real com Jesus. Existe uma entrega que nós podemos fazer, Senhor, que pode nos trazer alívio em meio à dor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, é sempre um prazer estar aqui com você
nesse momento de oração e reflexão na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente, abençoar a sua família, o seu dia, a sua noite, a sua tarde. Que Deus possa te enriquecer com a graça e o amor dele, que são as maiores bênçãos que ele pode te dar. Eu sou o missionário Gustavo Neves. Estou aqui para pregar o evangelho para você, para orar por você e com você. Que Deus te abençoe. Amém.